feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã e pedimos que a tua palavra seja aplicada às nossas vidas. Que não seja apenas mais uma exposição de conhecimento, mas que essas verdades penetrem no nosso coração, mude o nosso estilo de vida, transforme, Pai, aquilo que precisa ser transformado e assim possamos viver a glória do Senhor nessa terra. Nós te louvamos, te agradecemos sempre pela tua presença e pelo teu poder em nós, por meio do teu Espírito, oramos agradecidos em nome de Jesus. Essa vida bíblica, esse viver de maneira bíblica, precisa ser extremamente consciente. A Bíblia diz, irmãos, que eu e você precisamos apresentar a Deus um culto racional, um culto inteligente. Você precisa saber por que você dá glória a Deus, porque no meio de uma chuva como essa, desde ontem caindo, por que você saiu de casa? Qual foi a sua intenção de vir à casa de Deus? O que moveu você a estar aqui? Esse culto inteligente, esse culto racional precisa ser aplicado a minha e a sua vida. E é impressionante que como nesses últimos tempos da igreja aqui na terra, essa vida secular tem tentado minar valores bíblicos na minha vida e na sua vida. Como, por exemplo, homem com homem e mulher com mulher não significa nada mais para algumas pessoas. Eles estão querendo imprimir dentro de mim, de você, que tudo isso é normal, é natural. Mas uma coisa, irmãos, que contraria a palavra de Deus, ela precisa ser vivida na minha vida e na sua. O culto deixou de ter exclusiva adoração a Deus. Agora nós pensamos nos outros, quem nos visita, quem está aqui, achou bonito, gostou da palavra, quer fazer censo, quer fazer pesquisa, você gostou da palavra, irmãos, perdeu-se a direção clara de Deus. Então nós precisamos começar a entender onde a igreja se perdeu nesse processo. O que eu e você precisamos fazer para nos tornarmos igreja de fato e de verdade. Porque nesse quesito de adoração, a Bíblia diz que o Senhor está o quê? Procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Significa, irmãos, que existem adoradores falsos. Significa que nem todos são honestos e verdadeiros, nem todos estão diante de Deus como deveriam estar. Porque quando o Senhor diz, eu estou procurando verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, integralmente, significa que tem um grupo de pessoas que não o adora verdadeiramente, que não está aqui em espírito e alma, e está apenas fisicamente, mas está olhando para o relógio, daqui a pouco eu vou comer um churrasco, daqui a pouco eu vou ao shopping, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo. O seu coração não está diante de Deus. O profeta Isaías diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, cujo coração estão diante dele. A Bíblia diz, irmãos, que a boca fala do que o coração não está aplicado àquilo. É impressionante que às vezes você fala uma coisa e nem se dá conta daquilo que falou, porque o seu coração não está conectado àquelas palavras. E Deus está atrás de pessoas, por isso, irmãos, que há uma escassez absurda de bênçãos de Deus, de pessoas que não têm gratidão na sua vida. Claro que não tem gratidão, ela não consegue enxergar. A Bíblia diz por meio do salmista, bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Irmão, tem gente que só reclama. Tem gente que só murmura, contrariando o que o salmista está dizendo aqui para mim e para você. Gente, eu vou bem dizer, eu vou falar bem do Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Graças a Deus essa chuva está caindo.
Graças a Deus os reservatórios estão enchendo e a possibilidade de racionamento é mínima. Obrigado, Senhor. Meu Deus, é chuva de novo, eu lavei o carro, eu paguei para lavar, agora vai sujar. Meu Deus, que frio, que isso, que aquilo. Gente, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ontem meu filho foi visitar uma criança que está em estado terminal de dias de nascimento, já está em estado terminal, e ele voltou do hospital, me ligou, falou: pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim, o Senhor e minha mãe, pela época que Levi ficou internado e nós tivemos apoio integral e ele já está prontamente restabelecido. Obrigado por tudo, ações de graça. Comeu, Senhor, obrigado por esse pão maravilhoso, esse pão bendito. Obrigado porque ter acordado, obrigado porque estou na tua casa, obrigado pela roupa, obrigado pelo sapato, obrigado pela comida, obrigado pela prestação paga, obrigado pelo carro, obrigado pelos amigos, obrigado pela igreja, obrigado pelo pastor, obrigado pelo dia, obrigado pelo almoço que nós vamos comer, obrigado pelo café que nós tivemos já pela manhã. Nós temos inúmeras coisas para poder agradecer. Você que é casada, obrigado pelo marido, irmão. Tem 7 mulheres para cada homem, vocês sabiam disso? E o número só vai aumentar, sempre existe mais mulheres do que homens. Você está casada? Agradeça. Você não está solteira. Ou se está solteiro por uma razão ou por outra, agradeça que às vezes você não está sofrendo. Você pode agradecer por tudo nesse mundo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gente, você é crente, você é filho de Deus, então começa a bendizer, abra a boca: Senhor, obrigado por esse cobertor novo, obrigado por esse friozinho, obrigado. Só para contrariar aquele espírito contrário dentro de você, só para mudar isso dentro de você. Semana passada nós falamos de pensamentos, dessa vida bíblica, começa pelos pensamentos, que você tem filtros, que você pode desviar pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos maus. Deus estabeleceu filtros para nós. Você está numa situação, vai receber um resultado de um exame, vai fazer um exame, aí vem aqueles: será que eu tenho um problema de saúde? A Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então permeie o seu pensamento de coisas boas. Vai dar certo, vai funcionar. Aquela pessoa me ama, meu marido me adora, isso e aquilo. Aí para o religioso: pastor, a gente pode adorar a esposa? Pode não, irmão, pode amar, adorar só a Deus. Minha esposa me corrige, eu adoro isso. Não, meu bem, a gente só adora a Deus. Eu falei: tá bom, se fica bom para você, eu não adoro não, eu gosto. Sentimento bíblico, segunda coisa, você precisa sentir coisas bíblicas. Você não pode dar vazão ao seu coração, à sua raiva, à sua revolta, à sua mágoa, mesmo que você esteja correto. Você precisa mudar, trocar esse sentimento, está no seu controle, no seu domínio. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, diz a Bíblia, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar.
guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, é certo que algumas coisas nos chateiam, nos entristecem, mas eu e você estamos no controle dos nossos sentimentos. Você pode banir essas coisas ruins da sua vida, basta exercer domínio e atitude. Começou a sentir essas coisas negativas, maléficas, que vão trazer prejuízo à sua vida, você pode trocar. Ao invés de você alimentar a inimizade, a Bíblia diz: ame o seu inimigo. Prepare uma mesa posta diante dos seus inimigos e o convide para vir comer. Deus está falando, mude a estrutura do seu sentimento. Transforme essas situações negativas dentro de você pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. Gente, é difícil você amar quem é chato. Irmão, tem tanta gente chata por aí. Tem uns kids chatos absurdos. Mas você ama, por que você ama? Pelo poder de Deus, sim ou não, irmãos? Quando você começar a pensar, isso não é possível, Senhor, não consigo. Chegou a hora do Espírito assumir o controle da sua vida, do Espírito Santo dominar os seus sentimentos, para sobrepor essa raiva e colocar sentimentos amáveis e dóceis em relação àquela outra pessoa. Eu tenho dito aqui, irmãos, o Evangelho é sobrenatural, é sobre-humano, e em muitos momentos eu e você vamos depender do Espírito para poder conseguir fazer determinada coisa. Por exemplo, amar quem nos odeia. Caminhar a segunda milha com quem fala mal da gente, com quem nos critica, com quem não gosta da gente. Tudo isso só é possível, irmãos, possuído pelo Espírito de Deus. Nada disso que a Bíblia diz, ame quem te odeia, acrescente mais uma milha com essa pessoa, só é possível possuído pelo Espírito Santo. Sem isso você não vai conseguir implementar os sentimentos bíblicos. Falamos também na semana passada de não julgar os outros. É uma prática costumeira, até tida por muitos normal e natural. Julga esse, julga aquele, porém a Bíblia é muito enfática quando diz, olha, você não será desculpado. Não existe desculpa para esse erro. Romanos capítulo 2, te tornas indesculpável quando julgas quem quer que seja. Porque só existe um juiz, irmãos, e o nome dele é Deus. Deus é que sabe de todas as coisas, de todos os sentimentos, de tudo que o outro fez. Por isso eu e você somos instigados, incentivados a não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Quando você julga, você abre precedente para os outros julgar você. Meu cunhado é isso, meu cunhado é aquilo. Você está abrindo precedente para alguém julgar você. Meu pai, meu avô, alguém, não necessariamente aquele que julgou você, mas alguém vai julgar você na mesma medida. Olha o que a Bíblia diz: na mesma medida que você tiver medido, vos medirão também. Alguém vai julgar na mesma intensidade que você julgou. Então preste atenção aqui, irmãos, é semeadura e colheita. Plantou, você vai colher. E o interessante é que existe um agravante, existe a pena para aquele que não é reincidente, réu primário, para aquele que cometeu inicialmente o delito, e existe uma pena agravada para aquele que é reincidente. Preste atenção que a Bíblia agrava a situação aqui. Olha o que a Bíblia diz: planta-se vento, colhe o quê? Vamos inverter esse lado bíblico. Você plantou vento, você quer colher o quê? Serenidade, tranquilidade. Não. A Bíblia diz, você plantou vento, você vai colher tempestade. Tem gente colhendo tempestade aí e não sabe por quê, irmão.
Por causa disso aqui, ó. Gente, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, tudo isso. Mas você não pode esquecer que Deus é justo, que Ele tem em si a justiça que precisa ser aplicada. Ele não pode ignorar essa área da sua moralidade, ele precisa aplicar a justiça. E quando ele diz, plantou vento, vai colher tempestade, vai colher tempestade, ponto final. Quarta coisa que nós falamos de maldizer, de viver bronqueado com a vida, amargo para a vida, nada é bom, nada presta, nada funciona, todo mundo é errado. Não, irmão, mude a conotação aí das suas palavras, comece a ver coisas boas e benéficas em tudo, comece a achar graça nas coisas. E quinta coisa, começando já a de hoje, aprenda a confiar em Deus. Parece estranho, parece algo contraditório falar nisso dentro de uma igreja. Você precisa confiar. Mas quando eu digo confiar, irmãos, eu estou dizendo confiar de fato e de verdade, integralmente, que não abre margem para nenhum tipo de dúvida em relação a Deus e as suas manifestações. Quando a Bíblia diz que eu e você devemos confiar, você precisa avaliar sempre qual é o nível de confiança que você tem nele, que você deposita nele. Porque alguns começaram um ano com um nível de confiança absurdo no governo. Agora esse nível variou, aumentou ou diminuiu. Em Deus, irmãos, esse nível às vezes é a mesma coisa. Ora, você está lá em cima, você sai de um culto animado, feliz, a palavra entrou no seu espírito, então você sai daqui extremamente confiante. E aí você vive uma diversidade na semana que é normal e natural para quem está vivo. Talvez o seu nível de confiança nele diminua drasticamente. Você não confia mais. Não, mas se Deus não fizer, não tem problema. Eu ainda tenho o meu plano de saúde. Você vai para o plano B, para o plano C, D, para o alfabeto completo. Você, às vezes, não é aquele que fala, chova ou faça sol. A minha confiança em Deus, ela é integral. Nada vai mudar essa minha confiança. Está sentindo dor? Eu confio que Deus pode todas as coisas. Parou a dor, eu creio que foi Deus. E você está nessa todo dia, toda hora. Ele é aquele que abre portas, Ele é aquele que fecha portas. Eu confio em Deus. E existem, irmãos, motivos para a gente confiar em Deus. Primeiro, Deus tem todo o poder. Todo o poder. Isso é um grande motivo. Isso talvez seja um dos principais motivos para você acreditar. Talvez você tenha ouvido falar nessa semana do general iraquiano que morreu, e se falou até na possibilidade da terceira guerra. Isso mexeu com alguns, porque o país que matou, ele é extremamente forte, ele é o mais forte, mas não é o único. Quando você pensa em Deus e nessa força humana ilimitada das nações, é nada, irmãos. Por isso que eu e você precisamos e devemos confiar em Deus acima de todas as coisas, porque Ele tem todo o poder. Não é parcial, é todo o poder. A Bíblia diz em Isaías, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente Ele é a rocha eterna. Não exige margem para você desconfiar de Deus, que Deus não possa fazer isso ou aquilo, porque, irmãos, Deus pode fazer todas as coisas, basta Ele querer. Imagine você estar diante de uma pessoa que diz, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, basta eu querer. O dia que Deus quiser pôr fim a essa sua labuta, a essa sua luta, a essa sua dificuldade, Ele vai pôr fim. O dia que Deus achar que você aprendeu tudo que deveria aprender nessa situação, Deus pode pôr fim. Os discípulos, certa vez, estavam com Jesus no barco,
E o barco começou, irmãos, a querer naufragar, ir a pique. Houve uma tempestade que os discípulos se impressionaram, pensaram, pronto, nós vamos morrer, Jesus está no nosso barco e Ele não se importa conosco. Eles acordaram Jesus. O que Jesus queria, irmãos, que cada um exercesse a sua confiança e a sua fé, mas viu que isso não foi possível, Ele mesmo diz, não é hora, não é chegado esse momento, vento, acalma-te, para de fazer isso. E as coisas se acalmaram diante da sua palavra, porque, irmãos, Ele tem todo o poder. Por que desconfiar de alguém que detém todo o poder nas mãos? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da mão dele, do cuidado dele. Ele gerencia e ele coordena todas as coisas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ele mandou o seu Espírito trazer ordem e forma. Ele pode dar uma ordem hoje de manhã para que a sua vida seja ordenada em forma de paz e de saúde. Basta Ele querer. Basta estar no cronograma, na cronologia dele. Segunda coisa, Deus nunca nos abandona. Por isso você pode, irmão, marido abandona mulher e vice-versa, pai abandona filhos, mãe abandona filhos, mesmo que isso contrarie a própria natureza, mas mãe abandona filhos. Porém, Deus, não importa o que você faça ou tenha feito, Deus nunca vai te abandonar. Ele hipoteca, irmãos, essa solidariedade perfeita em mim e em você. Olha o que a Bíblia diz: os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que o buscam. Salmos 9, verso 10, jamais abandona. Ele hipotecou essa presença constante. O Salmo 46 fala dessa proximidade, desse caminhar de gente, você não sabe o que é isso. Eu lembro que quando nós íamos às penitenciárias visitar pessoas, fazer alguns cultos, a sede, a vontade daquelas pessoas, a gana delas por Deus é absurda, é enorme. A vontade deles ouvirem algo diferente, algo da parte de Deus é uma coisa absurda. E você que aparentemente vive livre nesse mundo, às vezes esquece que precisa confiar nesse Deus que pode todas as coisas, que nunca nos abandona. Acima de tudo, irmão, sabe por que você deve confiar em Deus? E esse é um verso que eu aplico à minha vida, procuro lembrar dele todo santo dia, como objetivo de vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não distribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmão, quando você reconhece, quando você vê Deus nas situações, nas pessoas, sabe o que Deus vai fazer? Endireitar o seu caminho, por ordem na sua vida. Reconheço Deus aqui, Deus está aqui, Deus está ali, Deus vai fazer isso, Ele mesmo vai endireitar a sua vida, Ele mesmo vai organizar o que está errado, quando você o reconhece. Reconhece o Senhor em todos os seus, em todos, irmãos. Você está no trabalho, está reconhecendo, está em casa, está reconhecendo, está comendo, reconhece o Senhor em tudo. E Ele tem a obrigação, em cima dessa palavra, de consertar o seu caminho, de endireitar a sua vereda. É por isso que muitos crentes, irmãos, têm uma vida, ora está lá em cima, ora embaixo, porque não consegue reconhecê-lo em tudo, não consegue ver Deus nas coisas, nas pessoas, na sua própria vida. E aqui entra o meu sexto ponto. Paciência, diga paciência. Paciência, irmãos, é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A paciência é algo extremamente necessário e importante nas nossas vidas diariamente. Para nós mesmos,
para que você não viva estressado, não viva ansioso, não viva preocupado. Essa paciência precisa dominar você. E é interessante que a Bíblia trata a paciência como algo que não gera conflito, não gera guerras. A paciência, irmãos, essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, ela vem de Deus. E é interessante que algumas pessoas, e eu já ensinei isso aqui, quando uma pessoa aceita Jesus, esse pacote do fruto do Espírito é inserido dentro dela. Vem cá, abençoado. Não deve ficar com medo não, você não vai cair nem, vem? Poder andar mais rápido um pouquinho. Vamos dizer que o Wesley está aceitando Jesus hoje. Junto com essa salvação vem um pacote de benefícios. Quando você se insere numa promoção, dentro daquela promoção vem um pacote de benefícios. Ele aceita Jesus, vem um pacote de benefícios. Dentro desse benefício está o fruto do Espírito. Por isso que o fruto do Espírito, esse está no singular, porque vem de um pacote de uma única vez, é inserido dentro da vida dele. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são inseridas. Agora, esse fruto está dentro dele, mas ele precisa crescer, expandir, dilatar, tornar-se robusto, musculoso. Para isso, irmãos, esse fruto da alegria, da paz, desse amor, desse domínio próprio, desse fruto tão importante, ele só é desenvolvido à medida que ele está próximo do Senhor. Pode sentar, querido. É por isso que muita gente não consegue entender, mas eu tenho o fruto, tem mesmo. Foi colocado, plantado no dia que você aceitou Jesus. Ele só não se desenvolveu porque você não está tão próximo, tão íntimo do Senhor Jesus. Por isso ele não se tornou robusto, forte, ao ponto dos outros notarem essas coisas na sua vida. Irmãos, é tão bom quando a gente passa debaixo de um pé de manga, no período que é para dar manga, você vê aqueles frutos maravilhosos, aqueles frutos maduros. E aqui perto da igreja tem gente que taca pau, pedra para derrubar as mangas, porque chegou a época do fruto, chegou o momento de gerar fruto. E por quê? Alguém molhou, alguém cuidou, aquela planta desenvolveu e agora está pronto para gerar. Na minha vida e na sua vida, a mesma coisa. Esse fruto do amor, da alegria, da paz, ele foi implantado, mas precisa ser desenvolvido. E essa paciência, ela precisa ocupar lugar na minha vida. Significa que você vai ser bobo, você vai aceitar tudo. Significa que você pode colocar as coisas de maneira tranquila e serena. Irmãos, a alma serena, diz a Bíblia, é a vida do corpo. E nós precisamos desenvolver essa serenidade, essa tranquilidade, essa paz. É interessante que no ano passado a pastora Ailma estava pregando aqui e ela falou uma frase que mudou a minha vida. Aquele espírito de Isaías, do profeta Isaías, quando ele fala do espírito, dos 7 espíritos, um deles é a paz. Irmãos, é uma pessoa. Está falando de uma pessoa, ou seja, a paz não é algo abstrato, é algo concreto, é uma pessoa. É um dos nomes dele. Quando ele fala do Espírito da paz, nós estamos falando de Jesus. A paz que excede a todo entendimento é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Quando meu neto estava internado por conta da queimadura, eu vivia dizendo ao meu filho, no hospital, nesse quarto onde você está agora, está o príncipe da paz, está a pessoa que deveria estar, a melhor pessoa que deveria estar, está aí. O príncipe da paz é uma pessoa. Ele vai produzir o que vocês precisam ver produzido nesses dias de aflição e de angústia. O príncipe da paz é uma pessoa. Vocês terão paz em meio à guerra, em meio a conflito, em meio a essa adversidade, a esse problema de saúde. Haverá paz, porque ele é uma
pessoa. Essa serenidade, essa tranquilidade, ela precisa dominar a minha e a sua vida, gente. Todo dia, independente da situação em que nós estamos vivendo. Eu me lembro que no ano passado, no ano retrasado, em janeiro, eu estava indo aos Estados Unidos, eu e minha esposa, e de lá a gente ia a uma conferência, e eu estava dormindo, o voo era de noite, e eu acordei com uma síndrome de pânico que eu nunca tinha tido em toda a minha vida. O meu coração acelerou, a falta de ar se intensificou, e eu pensei que ia morrer e tudo. Eu nem acordei minha esposa, eu me levantei, fui para o corredor e comecei a orar, fazer batalha espiritual. Depois fui ao banheiro, tranquei o banheiro e as pessoas batendo para entrar. Eu falei, não vou abrir, daqui eu não saio. Eu molhando a minha nuca e declarando, Espírito, príncipe da paz, domina a minha vida aqui agora. E o negócio acelerando, se intensificando. Eu falei, Senhor, se o Senhor não intervir, eu vou morrer. E o negócio, a falta de ar, o coração disparado, eu voltei para o meu lugar, tive que acordar minha esposa. Falei, Janinha, acho que eu vou ter um infarto. Meu coração está disparado, falta de ar está aumentando, eu estou transpirando e tudo. Daqui a pouco ela começou a orar, a pegar na minha mão, a declarar a palavra de Deus, a fazer carinho. E eu comecei a pensar, Senhor, eu não tenho outra solução aqui. Eu não tenho para onde recorrer, o avião não vai parar. Eu não posso fazer nada. Príncipe da paz, intervém na minha vida agora. Agora, eu preciso do Senhor. E na hora, e talvez você esteja pensando aí no seu lugar, pastor, tem gente que tem esse ataque de pânico e dura de 15 a 30 minutos, é porque passou. Não, irmãos, eu não sou tão crédulo como você. Eu preciso acreditar que o Deus da paz me acalmou e me tranquilizou num momento que ninguém tinha a possibilidade de me tranquilizar. Ele me acalmou, Ele me trouxe serenidade e tranquilidade. Quem já teve ataque de pânico aqui, levante a mão. É dureza ou não é? Irmão, é do nada. Eu nunca tive, do nada. Você está dormindo, você acorda com aquela fala, pronto, vou morrer. Eu falei, Deus, intervém na minha vida. Eu sou teu filho, eu preciso do Senhor, da tua ajuda. Faz com que o meu coração agora desacelere calmamente, tranquilamente, e eu volte ao normal. Porque, irmão, até nisso você precisa ser preciso na sua oração. Outro dia eu estava orando e falei, Senhor, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer por recomendação médica, me emagrece. Aí quando eu falei, Senhor, me emagrece, aí minha esposa, meu bem, vírgula para esse emagrecimento, diga a Deus como você quer, para que não seja por meio de uma doença, de uma situação que você não está no controle, de um problema de alguém da nossa família. Então, vírgula nesse emagrece. Eu falei, Senhor, me emagrece com saúde, onde eu tenha domínio próprio sobre a carne, a Coca-Cola, o pão, me domina. Irmão, sabe qual é a minha maior dificuldade? É quando o pão olha para mim, eu olho para ele e eu não resisto ao charme do pão. Aí eu como 2, 3. Esse é o problema. E ainda tem a amiga do pão, que é a manteiga. Aí não tem jeito, irmão. Aí eu não resisto ao charme dos dois e acabo comendo. Mas eu disse a Deus, Senhor, me emagrece com saúde, me dando domínio sobre as coisas. Controle, você está vendo lá, eu gosto de você, mas eu não vou pegar você e eu não vou comer você. Eu agora só posso comer até 18 horas. Pensa o que é isso. Aí eu olho, quando dá 8 horas, 9 horas da noite, eu olho para o negócio e falei, eu podia comer você, mas eu não vou comer você. Porque Deus está controlando, está trazendo paz ao meu espírito. Gente, você precisa aplicar essas coisas na sua vida para ser um crente genuíno, diferente da maioria dos cristãos por aí. Diga, paciência. Isso pode fazer parte da sua vida. Quem tem paciência naturalmente aqui, levante a mão. É tranquilo,
é sereno sempre? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito pouca gente. Quem precisa de paciência aqui? Pastor, eu ouvi dizer que quando a gente pede, vem tribulação. Mas é mesmo, irmão. Como é que você vai se tornar? Mas como é que você desenvolve? Se você quer ser musculoso, você vai para a academia, você vai sentir dor levantando todos aqueles ferros lá. Agora, se você pede paciência, vem uma ou outra coisinha para treinar você a ser paciente, calmo, tranquilo. Quer ver uma coisa? Quem quer ser paciente, levanta a mão. Irmão, não precisa ter medo. Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho foge. Então, o que você quer? É melhor orar para o bicho fugir. Quando chegar o negócio, você ora lá, Senhor, me dê graça aqui, mas eu tenho que aprender. Como é que você quer aprender sem passar pela situação? Impossível, irmão. Teoria não funciona na vida. Ela funciona para você fazer uma prova. Você estudou lá, você vai aplicar ou não aquele conceito, aquele princípio lá. Agora, na vida com Deus, tem muita coisa que a prática traz a perfeição. Quem quer ser paciente? Apesar de tudo, irmãos, eu quero ser paciente. Apesar de toda a luta, de toda a dificuldade que pode vir para você aprender a dominar, eu quero ser paciente. Eu quero controlar o meu espírito. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que domina o seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade inteira. Olha, presta atenção. Quem domina o seu espírito é mais forte do que aquele que domina uma cidade inteirinha. Então começa a se controlar, a dominar o que está errado dentro de você, a pôr em ordem a sua vida interior. Você não vai fazer isso. Essa atitude não é coerente com a vida de um filho de Deus. Não posso, não devo. Príncipe da paz, assume o controle da minha vida. Vamos ficar todos de pé. Uma vida bíblica, irmãos, só traz benefícios. Uma vida bíblica só traz alegria. E é tão interessante que você não precisa se tornar um crente chato para ser evangélico, para ser bíblico. Você precisa se tornar uma pessoa bíblica. Irmão, quem não gosta de estar ao lado de uma pessoa paciente, calma, terna, que consegue em meio à guerra colocar tranquilidade e serenidade? A voz é extremamente importante. Eu comprei um equipamentozinho que você fala com ela e ela faz aquilo que você pede. Essa inteligência artificial, fulana, toca uma música, como está o dia hoje e tal. Você precisa falar como se você está falando normal. O meu neto chega lá e fala, Alexa! Eu falei, meu filho, ela vai te escutar. Tranquilo, você não precisa gritar, é só falar tranquilo, igual a gente está conversando. Vovô, mas se ela não me ouvir, ela vai te escutar, pode falar normal. Então de vez em quando ele fala bem baixinho, Alexa. Aí eu falo, não tão baixinho, Alexa, eu falei, meu filho, normal, equilíbrio. É assim que nós precisamos estar equilibrados e normais sempre. Então você não precisa gritar. Você precisa estar equilibrado. E é tão bom quando a gente está ao lado de uma pessoa equilibrada. Irmãos, eu vejo Jesus fazendo isso conosco toda hora, trazendo paz, com aquela voz terna, com aquela voz segura, com aquela voz tranquila. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, você se acalma. E é uma coisa contraditória. A Bíblia diz, a voz dele é como voz de muitas águas. Você não consegue negar que é ele que está falando. É ele, sempre. Feche os seus olhos.